Olá, corretores e corretoras, bem-vindos a mais um episódio de Porto Educast. Muito prazer, eu sou o Rogério Lourenço, a gente começa agora um novo episódio para vocês, trazendo temas pensando no teu desenvolvimento, pensando na tua corretora e ajudando você com seus negócios. A gente vai decolar juntinhos, conta com a gente. Eu não vou enrolar hoje porque você já viu aí no título do episódio que a gente vai falar de inovação e de inteligência artificial. É um assunto que tá na boca de todo mundo, é um assunto que a gente vem falando há tempo e vai por mim que a gente não vai parar de falar disso tão cedo. E se a gente olhar para trás, você vai parar e pensar: pô, como que eu vivi sem isso, sem essa solução? Então a gente quer ajudar vocês a deixar a corretora de vocês, tinindo, trazendo mais negócios, mais soluções, mais facilidade, otimizando o dia a dia de vocês. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um especialista no tema, que é referência aqui na Porto sobre esse assunto de inovação, de inteligência artificial. E vocês vão, de novo, eu sempre falo que vocês vão me agradecer pelo episódio de hoje e eu tô merecendo um troféu, viu? Deixa aí um like, um comentário, um coraçãozinho, o que for, manda uma carta para mim que eu vou agradecer esses carinhos. Eu trouxe o Caio Santos, é o nosso parceiro da Porto, que ele foi da Oxigênio, né? Uma aceleradora aí de startups na Porto e sempre está envolvido em novos projetos, em soluções, inovações. Meu amigo, que bom te ter aqui, hein? Sua agenda é difícil. Eu vou ser o primeiro então a te dar os parabéns. Obrigado pelo convite. Corretores e corretoras de todo o Brasil, sejam bem-vindos aí a mais um episódio. Posso falar que vai ser um episódio especial aqui? A gente vai trazer um tema bem legal para discutir aqui. E eu espero bombar esse episódio, hein? Eu quero audiência lá em cima, por favor. Vamos. Caio, assunto inovação, né? Um assunto que a gente sempre busca, sempre pede. É um tema que a gente precisa pensar e fazer e pôr em prática. O que você entende assim? Vamos falar brevemente do que você entende como uma inovação. Olha, Rogério, eu sou formado em marketing e essa é uma das características, né? Inovação. Eu sempre foi uma discussão com os meus professores, que eu defendia que inovação era um iPhone, meu professor, não, isso aí é uma melhoria contínua. Inovação foi o primeiro celular. E vendo essa dificuldade, eu também sou um empreendedor, e vendo essa dificuldade, eu acabava me cobrando muito, né, por não inovar. Eu não tô inovando. Vendo essa dificuldade no meu dia a dia, eu tentei criar dentro da Oxigênio, até para os funcionários da Porto, até passar um pouco disso para os corretores, o que é inovação. Lembrando, gente, isso é um parâmetro do Caio. Se vocês discordarem, fiquem à vontade. Eu acredito que inovação, ela parte de 3 parâmetros, né? 3 pilares. O primeiro pilar, ter ideias. Uhum. Você parar, pensar em alguma coisa, você ter ideias. Ter ideias, ela pode ser fácil e pode ser difícil. Tem pessoas que têm ideias no dia a dia. Sim. Tem pessoas que precisam de um estímulo. Dizem que a gente tem muitas ideias boas dormindo, deitado antes de dormir, no chuveiro, no momento que a gente menos espera, né? Perfeito. Eu durmo com papel, uma caneta, quem sabe eu acordo com 6 números na cabeça, né? Tô aguardando isso. Realmente é no momento que a gente relaxa, né? Você assistindo TV, por exemplo, por que uma novela ou um filme foca, por exemplo, em mostrar um produto para que você, quando você tá assistindo, você tá desligado, você olha aquele produto e fala, poxa, precisava comprar realmente um shampoo ou alguma outra coisa. Então, esse é o momento de ter ideias, né? Você pensar em alguma coisa. Um segundo ponto que eu acredito que é o mais importante e o brasileiro faz muito pouco é experimentar, testar. Não adianta você ter uma ideia e guardar a ideia dentro de uma gaveta. Sim. Existe uma empresa, isso muito antigo, provavelmente alguém já ouviu falar, eu não posso falar que eu já vi, senão eu revelo minha idade, mas uma empresa chamada Kodak, eu falo que sempre que eu vi no YouTube. Eu não lembro. Não lembra? Eu vi no YouTube. Curiosamente, meu primeiro emprego foi na Kodak. Olha só. Como jovem aprendiz. Revelou a idade agora, gente. Tô chegando nos 40. E olha só que interessante. Todo mundo olha pra Kodak, né? Poxa, uma empresa referência nos anos 90 de máquinas e filmes. O que acabou com a Kodak? A câmera digital. Quando você pega esse panorama, poxa, onde foi criada a câmera digital? Dentro da Kodak. Uhum. Poxa, eles
como assim um produto quebrou uma empresa, esse produto foi criado dentro da própria empresa? Eles tiveram a ideia da câmera digital, guardaram essa ideia dentro de uma gaveta, um próprio funcionário teve essa ideia, guardaram essa ideia, não evoluíram naquele protótipo de testes, né? Guardaram essa ideia, felizmente pela tecnologia, infelizmente por ser uma das maiores demissões mundiais, foi roubada. E o que aconteceu? Acabou com a Kodak. Então, esse passo da experimentação, ele faz muito parte de, poxa, eu tive uma ideia, deixa eu testar essa ideia, ver se vai funcionar. Tive uma ideia, vamos pegar no nosso dia a dia. Quem trabalha com Excel, por exemplo, imagine só se você tiver uma ideia de criar uma fórmula para melhorar o seu dia a dia. Você criar essa fórmula e no final isso gerar um resultado, que é esse terceiro passo que eu trouxe. Então, se você tiver uma ideia, testar essa ideia e ao final isso der algum resultado, seja quantitativo ou qualitativo, eu acredito que esses 3 passos ele formam um pouquinho do que é inovação para mim. Olha, e não existe ideia boba, né? A gente pensa, acho que isso aqui não vai funcionar. Não, pensa, põe no papel, estrutura, né? E tenta pôr em prática, troca com alguém, pede ajuda, pede opiniões. E essa ideia boba pode ser algo que nunca ninguém colocou em prática. Eu defendo. Já a gente vai comentar um pouquinho, mas eu defendo que não existe ideia ruim. Existe o momento, existe o time. Existe várias outras classificações, mas ideia ruim não existe pra mim. Existe um negócio chamado vírgula. Uma vírgula muda totalmente o contexto de uma frase. Tá? Então, imagine só, em cima de uma ideia, você colocar uma vírgula, o quanto isso pode mudar, né? Então, eu acredito muito nesse campo que não existe ideia ruim. Existe talvez o momento que você vai colocar essa ideia, como você vai colocar essa ideia, aonde você vai colocar essa ideia. Então, existem vários outros parâmetros que depois eu vou trazer um pouquinho, porque eu acredito que não existe ideia ruim. E essas ideias, essas inovações, elas geram impacto, né? Que impacto que isso pode gerar? Tanto nos negócios, no mercado, ou até mesmo no nosso dia a dia, na sociedade, né? Colocar isso tudo em prática. Muito impacto, né? A gente vem vendo desde... Vamos um pouquinho antes, de 2014, 2015, a gente vem vendo grandes mercados sofrendo algumas disrupções, né? Com outras empresas. O Uber é um grande exemplo disso, né? Um serviço que existia desde 1900 e bolinha, que é o quê? De pegar o passageiro do ponto A e levar no ponto B. Né? Existia isso com a carroça, depois veio o carro, e agora vem outros modelos de negócio que vem criando outras oportunidades. E isso é super interessante, a gente fazendo esse papo e falando pro corretor aqui. Existem vários modelos de negócio, e o modelo de negócio, quando eu trago essa palavra, cara, como que eu posso oferecer esse produto de um jeito diferente, oferecer esse produto talvez de um jeito inovador, de formas diferentes de conquistar o cliente. Eu trago o exemplo do Uber também, que eu acho que ele exemplifica muito isso que a gente está trazendo, né? Sempre existiu levar o passageiro do ponto A ao ponto B. O que o Uber fez? Poxa, você pede por um aplicativo, Sim. Você avalia. O iFood, que entregava comidas. Hoje a gente tem remédios, produtos para casa, tem de tudo, né? Você tem de tudo. O Zé Delivery, né? Para você pedir Eu amo o Zé Delivery depois das 10. Nossa, é o meu xodozinho. Então, esses modelos de negócio, eles ajudam talvez pegar um modelo tradicional e mudar. Vamos pegar um tempo atrás, quando o corretor dependia de vender um seguro porta a porta, ele ia lá no cliente, dava uma condição geral no papel. Poxa, veio o modelo de negócio, o celular fez com que ele mudasse esse modelo de negócio dele pro dia a dia, e cada vez vai existindo essas soluções que ela impacta a sociedade no dia a dia final, né? A tecnologia, ela traz esses modelos de negócio. Hoje em dia eu acredito que ninguém consegue viver mais, por exemplo, sem um Spotify. Todo mundo, quem tá escutando no Spotify. Você não consegue mais viver, por exemplo, sem o Netflix, sem o serviço de streaming. Sem o YouTube. Sem o YouTube, né? Então, esses foram modelos de negócios criados que impactaram muito a sociedade, e a gente não consegue mais... Tem uma frase que eu gostava muito, que não adianta brigar com inovação. Né? Quando a inovação
pega e as pessoas conseguem entender aquele produto, não adianta, né? Exato. O próprio, você falou de viver sem o WhatsApp, cara. Como que a gente vai viver sem o WhatsApp hoje em dia? Perfeito. Se o WhatsApp cai, o mundo para, a gente fica desesperado. Vamos mandar SMS de novo, né? É online, é instantâneo. E quando a gente fala de inovação, está muito conectado à tecnologia, porque vem muita tecnologia que inova a nossa forma de trabalhar, de se relacionar. E como que a gente pode ver sobre, falando de tecnologia, né? Como que isso pode impactar e como isso pode ser aplicável na rotina do corretor? A tecnologia hoje, eu tenho uma frase que eu gosto bastante, que eu sempre procurei o que é tecnologia, e eu não achava nada que me representasse. E eu tentei escrever na mão mesmo o que é tecnologia, o que o Caio entende que é tecnologia. Eu entendo que a tecnologia hoje ela é um copiloto em nossa jornada. Ela é um copiloto pra gente, mas quem toma a decisão final somos nós. A tecnologia, ela suporta o nosso dia a dia, né? Eu fico imaginando, como seria hoje, vamos pensar todo mundo aqui, se não existisse Word, Excel e PowerPoint. O que vocês fariam? Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre esse aspecto? Cara, o que eu faço sem utilizar Word, Excel e PowerPoint dentro do meu dia a dia? Tá aqui na mão, desenhando um PowerPoint aqui, ó, com caneta, com carvão, sei lá. Passou isso, né? A gente começa a imaginar, poxa, eu não consigo viver mais. Exatamente. Tá? O celular, eu acho que ele traz também uma referência a isso, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? Eu vim para São Paulo há 16 anos e a minha mãe, ela nunca foi apta à tecnologia. Ela não usava celular. Qual que é o único modo da minha mãe conseguir se comunicar comigo, se não for pelo celular? Então a tecnologia ela acaba se virando uma necessidade das pessoas. Ou as pessoas utilizam ou utilizam. Sim. Olha o dia a dia do corretor. Como é que o corretor vai conseguir atender os seus clientes se ele não utilizar alguma tecnologia ali? Sim. De alguma forma. Então ela virou uma necessidade e ela tá cada dia mais no nosso dia a dia. E isso faça com que, se a gente começar a pensar nessa palavrinha que eu trouxe aqui, um copiloto, um agente, um assistente, sempre pensar que a tecnologia ela é um aliado para o nosso dia a dia. Ela faz com que a gente consiga pegar esses nossos problemas. Deixa eu dividir aqui meu problema com tecnologia. E essa sua fala de aliado conecta muito com o assunto que a gente vai falar, que é a inteligência artificial. A gente tá vendo tanta tecnologia, tanta inovação, né? E eis que vem tanta mudança. Cara, a gente tá hoje com tanta ferramenta que é um apoio, virou um assistente pessoal. A IA pode ser um novo funcionário da corretora desse profissional que tá assistindo a gente, né? E aí eu fico espantado, Caio, com cada coisa tem coisa nova, tem soluções novas, tecnologias novas. Cara, que doideira que a gente tá vivendo. Uma doideira boa, né? Cara, uma doideira excelente, né? Hoje, quando a gente fala em inteligência artificial, eu uso o mesmo parâmetro para defender o que é tecnologia. A inteligência artificial, para mim, ela é um copiloto. Ela é um copiloto, ela serve para me ajudar no meu dia a dia. Ela serve para fortalecer aquilo que eu preciso. Poxa, eu preciso preciso analisar um produto. Deixa eu usar a inteligência aqui para me ajudar a analisar esse produto, para criar, para despertar talvez um pensamento sistêmico. Deixa eu usar a IA para me ajudar. Quanto mais a gente pensar na tecnologia como o nosso copiloto, a gente para de pensar como a tecnologia como um ofensor. Isso. Muita gente olha e fala, a IA vai tomar meu emprego. Não. Inclusive a gente colocou aqui uma chamada nesse episódio, né? A gente colocou máquinas versus pessoas, robôs versus pessoas, né? A gente vai ser engolido pela IA? E não, né, Caio? Não se assustem. Não se assustem. Você sabe que eu tive uma experiência, eu viajo o Brasil inteiro pra falar com os corretores. Tiver um corretor que já me viu aqui, é um prazer estar aqui com vocês. E teve uma pergunta de um corretor uma vez que ele mesmo deu a resposta, né? Ele falou, a IA pode tomar o meu emprego? Eu falei, a minha resposta foi a seguinte, bom, eu acredito que a IA, ela ajuda o seu dia a dia. Eu acho que a IA, inteligência artificial, robô, a IA tem que fazer o trabalho da IA. O robô faz o trabalho de robô e o humano faz o trabalho de humano. Isso.
A gente como o corretor, ele tem um negócio que para mim a IA não vai conseguir substituir, que é um negócio chamado empatia. A gente vai criar os fluxos e a gente tem essa empatia. O humano tem essa empatia que a máquina não vai ter. A gente cria os processos para que... Vamos trazer um exemplo prático aqui. Quem tem robô aspirador em casa? O robô aspirador, ele vai sozinho carregar. O robô aspirador, ele troca a bateria sozinho. Ele não precisa de um humano para fazer todo esse processo. Precisa de uma programação. Qual que é o modo que você quer que ele limpa? Com água, sem água? A máquina de lavar, ela não precisa de alguém para programar ela, a quantidade de sabão, qual que é a roupa que vai colocar. Exato. E ela faz esse processo. Quando a gente traz esse assunto de IA, esse assunto de assistentes, eu gosto muito de pensar nesse panorama. Sempre, eu repito várias vezes isso, que a IA para mim é meu copiloto. Tá? Quem toma a decisão final sempre sou eu. Tá? Se eu criei um texto lá, sei lá, dentro do ChatGPT, quem toma a decisão final, quem sou eu. Eu que coloco a minha característica, o que eu quero falar, como eu quero falar, né? Já que eu abordei um pouco dessa questão do ChatGPT, queria deixar um recadinho para os corretores que utilizam de tecnologias de inteligência artificial. Muito bom, já deixo aqui os meus parabéns para quem utiliza, mas para quem pensa em utilizar ainda, tem que ter um certo cuidado. Né? Interessante. O principal cuidado é o seguinte: os dados de clientes. Dados é um negócio que são armazenados, não são simplesmente lançados aí, né? Eu sempre dou essa dica, que eu acho que a gente precisa ter um pouco de conhecimento do que a gente está fazendo e onde a gente está fazendo com os nossos dados sensíveis. Sim. O corretor tem hoje dentro da carteira dele os dados dos seus clientes. Esses dados, dependendo onde você vai colocar, esses dados podem ser vazados, né? Então eu sempre trago esse cuidado de não utilizar. Você quer fazer um texto por uma comunicação para o seu cliente, você quer fazer uma chamada, sempre olhe e tire esses dados sensíveis, nome, telefone, CPF, RG, tá? Sim. Tira isso, né, e faça uma comunicação mais leve. Ninguém vai precisar de uma comunicação falando: Rogério, seu CPF 1234, isso. Isso é perigoso. Então, tomar esse cuidado da onde você vai imputar esses dados, pensando que a inteligência artificial possa armazenar esses dados um dia ser vazados, né? Então, esse cuidado é sempre importante de deixar aqui. Sim. De prática pro pessoal. Cara, até porque quando a gente acessa qualquer ferramenta, tem sempre um termo de aceite, que nem todo mundo vai ler o que tá ali naquelas páginas extensas, né? E aí a gente aceitou algo que tá ali, que todas as informações compartilhadas podem ser sim utilizadas futuramente, a gente aceitou, e aí se a gente for reivindicar isso, vai falar: meu amigo, tá aqui, você aceitou, agora aguenta o BO. Perfeito. Não é? Você falou de IA, de ChatGPT. Tem algumas ferramentas assim que você pode sutilmente citar e indicar pro corretor usar, que assim que pode ajudar no dia a dia, Caio? Temos 2 horas aí de episódio? Não, vamos falar de 3 então, pra gente... Olha só. Eu venho acompanhando inteligência artificial desde setembro de 23, né? Logo no iniciozinho do ChatGPT, que é uma inteligência artificial generativa, que é aquilo onde você coloca um contexto e ele te responde, né? Então, ela vem evoluindo todos os dias. Eu acesso alguns sites, eu gosto muito de um site que chama Tem IA pra Tudo, em português, né? Tem IA pra Tudo. Legal. É um site que ele tem hoje, ele tá com uma base de quase de 35 mil IAs. Pra tudo que você imaginar. Como se fosse um catálogo ali. É como se fosse um catálogo. Como se fosse um Google da IA. Você escreve lá, gerador de imagem. Vem todas as IAs pra geração de imagens, né? Então, eu trago. Pra criação de texto, eu acho que o ChatGPT, ele é o mais aprimorado hoje, né? Eu fiz uns testes com o Gemini do Google,
Eu ainda senti diferença do ChatGPT. O ChatGPT, ele é mais completo, ele traz, enfim, o conteúdo mais parrudo, mais detalhado do que o Gemini do Google. Foi uma impressão que eu tive recentemente em alguns testes. Não sei se o comando que eu fiz estava muito, enfim, muito básico, mas eu usei o mesmo para ambos e fui avaliando, né? Então tem essas diferenças. O propósito das ferramentas são os mesmos, mas a gente vai ter sempre respostas e conteúdos diferentes. Ótimo, perfeito. Eu queria contar um segredo aqui. A gente gosta de segredos. Conta pra gente segredos. Bom, eu sempre falo que a IA, ela não é tão inteligente. Você pega o modelo, por exemplo, do ChatGPT, se você acabou de trazer um parâmetro onde, poxa, eu coloquei uma vez, ele trouxe uma resposta, eu coloquei outra, ele trouxe outra resposta. A IA, na verdade, ela trabalha com parâmetros, com probabilidades. Uhum. Então, é por isso que ela responde tão rápido. Quanto que é 1 mais 1? Ele, talvez é 2. Tá? Ele trabalha com probabilidades. Então, é por isso que a gente não pode confiar 100% também numa IA. É por isso que a gente não pode deixar uma IA 100% ali. Eu coloco um texto, aquele texto realmente vai ser aquilo que eu quero. Tá? Lembre-se, você está trabalhando com um programa que gera probabilidades. E a probabilidades, para mim, ela só é correta quando é 100%. Né? Se ela for 99,9%, você ainda tem 0,01% de probabilidade de ter erros. Tá? Legal. Então, é isso que eu defendo, que eu falo, gente, o ser humano ainda é muito mais inteligente do que a IA. Sim, a IA ainda não lê nossos pensamentos também. Não lê. Vamos pegar o corretor. Imagine só o que o corretor conhece de modelos de negócio, de produtos, de como vender. A IA pode auxiliar ele de novas possibilidades. Ela pode trazer um corretor que não vende consórcio, difícil. Um corretor que não vende consórcio, ele pode ser um especialista de consórcio, pegando dicas com a IA. Sim. Como que eu faço para vender esse produto, para quem que eu vendo esse produto, como que eu abordo o cliente de alguma forma. Um plano de conteúdo para rede social, para levar conhecimento, pedir para a IA realizar também uma estratégia de cross-selling na carteira. Ótimo. Selecionando os clientes potenciais para contratar o consórcio. Então é um mar gigantesco. É um mar gigantesco. E você não precisa ser o principal especialista, fazer vários cursos para mexer com IA. O principal intuito que você precisa é começar, ser curioso. Sim. Começar a imputar informações. A partir do momento que você começa a mexer com o ChatGPT, por exemplo, que você começa a dar um estímulo, perguntar e ele te responder, sua mente vai abrir e você vai conseguir achar todas essas possibilidades, Rogério, que você trouxe aqui. Então isso ajuda demais, tá? E também tem as ferramentas, né? O ChatGPT, por exemplo, ele vai se adaptando ao meu modelo de negócio, ao meu perfil. Perfeito. Então, quanto mais eu vou interagindo e, enfim, fazendo os pedidos, ele vai entendendo minha forma de trabalhar, o que eu faço, o que eu vendo, e vai ficando adaptado, né? Vai ficando adaptado ao usuário. Porém, mais um segredo. Se você pergunta uma pergunta ruim, a probabilidade de vir uma resposta ruim é altíssima. Sim. Então, quanto mais elaborado você colocar na pergunta, vamos dar um exemplo aqui. Mais detalhes, né? Mais detalhes. Existe um negócio chamado prompt, que é como se fosse a pergunta. Traduzindo, é a pergunta que você vai colocar ali. Você precisa criar uma comunicação pro Caio. Então você vai colocar lá, Caio, quero vender um consórcio pro Caio. O Caio é casado e tem 35 anos. Você fez essa pergunta, o ChatGPT vai te mandar um texto. Imagine só, se você faz a seguinte pergunta. Sou um corretor de seguros, especializado em consórcio há mais de 15 anos. Quero vender um consórcio pro Caio. O Caio é um cara casado, tá construindo família, tem 34 anos e pensa em ter um filho no futuro. Façam esse teste e depois vocês vão entender um pouquinho da diferença de resultado, né, que vai vir. Quando você está especificando muito bem o perfil do teu cliente, o que você faz, só um corretor. Perfeito. Há 15 anos de experiência. Então essa riqueza de detalhes vai trazer então uma resposta. Vai te trazer uma resposta muito mais concreta. E, de novo, como o Caio falou, não é porque a resposta é concreta que ela é 100% verdadeira. Então, leia o conteúdo, valide, ajude
ajuste se precisar ajustar, porque às vezes a inteligência, como você falou, ela é falha, pode vir alguma coisa que não tá atualizada, né, Caio? Perfeito, isso mesmo. Legal, então ChatGPT, geração de texto, mais alguma ferramenta legal? Geração de imagens e textos, você tem o Microsoft Designer, Microsoft.designer, gera umas imagens legal. O Daily, que é o do próprio ChatGPT, também gera algumas imagens bacana. Bom, vou dar uma ferramenta aqui que acho que todo mundo vai gostar. Se tem alguém aí que não gosta de fazer PowerPoint, existe uma ferramenta que ajuda, chamada Gamma, Gamma.app. Gamma.app. Fazer PowerPoint dá um puta trabalho, né, Caio? Dá. Eu garanto que em menos de 1 minuto você consegue fazer um PowerPoint basicamente com uma linha do que você quer. Quero criar um PowerPoint para venda de seguro de automóveis. Que legal. Você vai criar um modelinho para você. Lembrando, é um modelinho que você não vai pegar esse modelo e diretamente mostrar para o seu cliente. Você vai adaptar com suas características, com suas falas, com seus produtos. Então, para texto, ChatGPT. Para imagem, eu gosto muito do Daily e do Microsoft.app. Para PowerPoints, eu gosto muito do Gamma. Legal. Deixa eu pensar mais em algum aí. Dicas. E assim, o corretor pode falar assim, pô, Caio, mas eu não sei usar essas ferramentas, cara, aí você quebra minhas pernas. Galera, a gente tá falando de inovação, de soluções, olha o YouTube aí. Se você colocar no YouTube, né, como utilizar o Gamma app, você vai achar milhares de vídeos ensinando você a usar todas essas ferramentas. Você sabe, Rogério, todas essas ferramentas e as próximas ferramentas, seja a mais complicada possível, todas as ferramentas elas são no code. Então, todas as ferramentas são visuais. Sim. Todo mundo que entende visualmente de processo, cara, se eu apertar esse botão e apertar esse, no final saiu esse, são praticamente prontas, né? Ela já dá o estímulo pronto, fácil. Intuitivas, né? Muito, muito intuitivas. Então, eu garanto que ninguém vai ter nenhum tipo de dificuldades aqui. Caio, vamos... Pra finalizar, olha como o tempo passou, né? Quase 30 minutos de episódio. Quando o assunto é bom, a gente nem vê passar. Meia hora a gente falando aqui, chegando no final. Se a gente olhar de evolução pro futuro, o que você espera, né? De um futuro próximo dessa evolução de IA e de tecnologia? Olha, tá surgindo um negócio que ainda é novo para algumas pessoas. O que eu posso falar que talvez algumas pessoas já consigam identificar no seu dia a dia, chamamos de agentes de IA, né? Que são basicamente da gente criar os nossos assistentes. Já teve corretor que trouxe um exemplo para mim que fala que ele usa Alexa para lembrar ele de tomar remédio. Aham. Outros, eu uso Alexa para fazer a minha lista de mercado. Tudo isso, gente, eu acredito que esses agentes ainda vai crescer ainda mais. Esses agentes, eles podem ajudar você no dia a dia a procurar novos leads de mercado. Você vai criar esse agente para procurar os leads de mercado, os leads de próximos clientes e você entrar em contato com os clientes. Até mesmo esses agentes podem entrar em contato com os clientes, marcar uma reunião para você. Existem vários programas que já está crescendo muito isso, onde você manda um áudio no WhatsApp, quero marcar uma reunião com o Rogério, automaticamente ele já grava na minha agenda Google, já grava na sua agenda e pronto. Sincroniza tudo. Sincroniza tudo. Então, quanto mais a gente pensar daqui pra frente, cara, imagine no seu dia a dia se você tivesse um assistente. O que você faria de diferente? Você dividiria as coisas repetitivas e manuais que você faz no seu dia a dia? Que demanda um tempo enorme, né? Um tempo enorme. Né? Então, eu acredito muito que esse vai ser um ano, ainda é um ano da gente fazer um letramento, da gente explicar para as pessoas o que é IA, como funciona a IA, quais são os principais, o básico de IA, mas já tem algumas coisas evoluindo como os agentes de IA. Que eu acho que, para você, corretor, eu acho que faz todo sentido você começar a estudar um pouquinho desse caso, o que um agente de IA pode ajudar dentro de uma corretora, né? Já deixo um spoiler aqui, poxa, ele pode trabalhar em procura de leads. Esse já, se
Se isso for importante, eu acho que é importante, não, Rogério? As pessoas pagam caro em lead aí no mercado, viu? Então, você pode criar o seu agente de IA para ajudar no seu dia a dia. E eu acho que essa é uma próxima, vai ser um ano de exploração aí nessa temática. Que sensacional. Ó, te contar, eu fiz uma viagem recentemente pra fora e eu conheci aqueles óculos da Meta, o Meta Glasses. É um óculos que, corretores, você coloca o óculos, ele tem com lente escura, lente transparente, você pode pôr grau, e ele tem 2 câmeras na lateral. Serve para você registrar os momentos, para você fazer stories com a tua visão, né? Sem nada na tua mão. Mas ele também tem umas inteligências de IA que estão sendo aprimoradas, que isso quando ficar redondo vai ficar incrível. Como, por exemplo, eu com meu óculos, eu posso olhar um texto, uma placa em outro idioma e eu falar para assim, Meta, o que tá escrito aqui nessa placa? Eu olhando para a placa, ela vai traduzir o que está escrito. Eu posso pegar esse óculos, olhar ali para um cinema, falar assim, qual que é o próximo horário do filme tal aqui nesse cinema. O GPS vai ver que cinema que eu tô, onde que eu tô, qual é a rede de cinema que tá ali e vai já falar para mim no meu ouvido, porque tem um fone acoplado aqui na haste que você consegue ouvir o assistente falando com você, né? Você vai abrir a geladeira e olhar, vai falar, o que eu posso cozinhar com o que tem aqui dentro da geladeira? Então o óculos vai monitorar e vai te dar. Você pode fazer tem um frango, tem arroz, você pode fazer um estrogonofe. Eu tô viajando. Mas, cara, imagina quando isso estiver redondo, como isso vai ajudar? Olha isso, olha o assistente aí. O assistente. Olha o assistente aí fazendo... quando você chega no cinema e você fala quais os próximos filmes, ele te dá o contexto do próximo filme e ele já compra pra você. Já compra. Você fala, ok, comprar pras 8 horas. Já tá seu cartão de crédito ali registrado. Pronto, te mandei no seu celular o QR Code. Fácil, gente. Isso é futuro. This is future. Caio, obrigado, meu amigo, pelo papo. Ó, se eu pudesse, eu ficava falando com você aqui até... Foi um prazer. Até a tarde, até a noite. Um prazer. Volte mais vezes, porque claro. Tecnologia, a gente vai ver evolução dia após dias. Inovações dias após dias. Então, quero você de novo aqui para contar as próximas novidades. Esse é um assunto que... ele tem que ser falado sempre, né? A cultura de inovação, ela tem que ser empolgada, falada sempre. É um assunto que não fica velho. Ao contrário, ele faz parte do nosso dia a dia, da aprendizagem. Tá aí, ó, recado anotado, hein, gente? Caio, obrigado mais uma vez, sucesso, meu amigo, conte conosco que a gente vai contar com você. Muito obrigado, espero que os corretores gostaram desse episódio, deixem um like, os comentários aí, é um prazer estar aqui com vocês. Meus amigos corretores, e se você gostou, deixa um like nesse vídeo aqui no YouTube ou aqui no Spotify, deixa um comentário também, tem dúvida? Eu mando as dúvidas pro Caio, a gente vai te responder com o maior carinho e fica ligado que a gente volta logo mais com um novo episódio pensando no teu desenvolvimento e deixando a tua corretora lá em cima como um foguete. Forte abraço aqui do Rogério da Porteduc e a gente se vê no próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau!